Fala galera, começou finalmente a declaração do imposto de renda de 15 de março até 31 de maio e o imposto de renda é aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem como fugir. E então, como tiveram várias dúvidas no último vídeo que eu fiz, como quem deve declarar, quais são as situações, então eu vim aqui na Adelante conversar com meu amigo Roberto Barbosa aqui, que ele vai explicar para a gente, vai tirar as dúvidas em que situações você deve declarar ou não. Então a gente vai tirar todas as dúvidas das pessoas que perguntaram lá. E se você tiver mais alguma dúvida que a gente vai falar aqui no vídeo, você fala também nos comentários que a gente fala no próximo vídeo. Mas, Roberto, algumas pessoas eu ouvi falar que se você não declarar o imposto de renda, tem alguma consequência, o CPF é cancelado, se você tiver dentro da obrigatoriedade e não declarar, vai ser aí bloqueado o CPF e aí você não vai poder fazer financiamento, fazer empréstimo, transação no geral, porque o CPF vai estar ali pendente de regularização como feito. Então, se tiver dentro de alguns critérios de obrigatoriedade, não fez a declaração, vai ficar pendente de regularização, ou seja, vai estar o CPF bloqueado. E além disso, tem alguma multa também que se paga? Tem. Caso seja obrigado em não declarar, a multa começa em R$ 65,00, mas pode ir até 20% do imposto devido. Mas você tem 5 mil de imposto a pagar, você não fez a declaração, além dos 5 mil pagar com juros de multa, aí vai ter uma multa por causa da declaração de 20%, que é R$ 1.000. Ou seja, não tem se fugir, é melhor pagar bloqueado. E o bloqueio já corre muito rápido. Já após o prazo, 2 meses, já o CPF já pode ficar pendente de regularização. Então você tem 2 meses, quase 2 meses aí para fazer essa declaração, então baixa o aplicativo ou no celular, ou baixa também no teu computador e começa a juntar a documentação para declarar. E agora tem essa novidade que é a declaração pré-preenchida, né? Isso, que facilita bastante. Então, hoje, se você tiver o gov.br, né, todo mundo tem aí a questão prata ou ouro, fazer a avaliação facial lá, e aí você puxa a pré-preenchida, ou seja, tudo que tiver já informado na base da Receita, né, vai puxar. É importante sempre, pré-preenchida, conferir para ver se tudo está lá e botar as informações adicionais. Por exemplo, você investe em ações, então não vai vir a posição das suas ações, né? Você vai ter que fazer, não vai vir. Geralmente vai vir o quê? Tem um vínculo de emprego, então isso vai vir. Um plano de saúde, provavelmente vai vir também. Alguns saldos de contas podem vir, mas no geral não vai vir completo. Por isso que é pré-preenchida e não preenchida. Isso, no caso você pode fazer edição, que às vezes pode ter erro também. Isso, porque você vai confirmar, validar. Ela manda pré-preenchida, mas inclusive pode ser que altere tudo. Isso. E tem outra vantagem também, que quem declara com a pré-preenchida tem prioridade na hora da... Isso, se você puxa a pré-preenchida e não altera lá essa base pré-preenchida, tem prioridade aí, se caso ela falta restituir, tem prioridade, assim como também tem outra opção PIX, né? Lembrando que o PIX tem que ser CPF, se der o PIX CPF, vai ter lá a prioridade para recebimento da restituição. Então você viu que tem várias informações aqui que a gente vai passar, mas não esquecendo que a gente está no canal que eu vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples, para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro, e também, se investiu, tem que declarar o imposto de renda. Então a gente está aqui na Adelante com o Beto para explicar para você. Então, se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like nesse vídeo, porque ele espalha para todo mundo que está com dúvida com relação ao imposto de renda. Por falar em dúvidas, eu vou começar com as dúvidas que a gente teve no último vídeo, que as pessoas perguntaram e eu vou perguntar para o Beto, ele vai responder, mas se você tiver mais alguma dúvida que a gente vai falar aqui, coloca nos comentários que no próximo vídeo a gente responde. Começando pela dúvida do Roberto Garcês. Em 2022, ele fez uma venda de ações com prejuízo. Vou lançar na declaração. Se porventura venha vender no mês este ano com lucro acima de R$20 mil, preciso ainda assim fazer DARF ou fica como compensado caso o lucro não seja maior que o prejuízo passado? Portanto, difícil essa dúvida aqui. Porque na real o que acontece? É importante sempre frisar que mesmo que você tenha prejuízo, você coloca esse prejuízo na declaração de imposto de renda e como vou fazer no ano subsequente, pega esse prejuízo e transporta para a nova declaração. E aí você vai fazer o quê? Vai apurar normalmente, mas se caso ele tenha prejuízo, né, até o limite do prejuízo ele pode compensar. Mas se o lucro for superior, aí vai ter sim, dá para pagar. Então até o limite do prejuízo, lembrando, o prejuízo tem informado na declaração, porque às vezes não informou o prejuízo na declaração, então a Receita não vai saber. Sempre a Receita vai subentender que você obteve lucro. Por isso que é importante se declarar os prejuízos na declaração, porque a Receita pode sempre presumir a questão do lucro. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, eu esqueci de dar o play no microfone.
Então vai ser o editor vai fazer milagre. Você vai ter que fazer um milagre aí. A gente vai seguir vamos seguir a partir de agora com o microfone. Outra dúvida que eu recebi aqui também foi do Vitor Oliveira, que ele recebeu a BDR lá do Nubank e ele quer saber se nesse caso ele precisa declarar ou não. Vai depender da questão do valor, né? Até ano passado, né, qualquer investimento desse seria obrigado à declaração. Esse ano vai seguir alguns critérios de obrigatoriedade, ou seja, se teve lá acima de 40 mil, a venda, a alienação, ou se teve DAF a pagar, se teve lucro. Então vai depender, né? Só por essa questão aí vai depender de outras obrigatoriedades. Não, mas eu acho que no caso aqui a gente pode considerar que ele não tem nenhuma outra operação, ele só tem só recebeu esse BDR. Ele, por exemplo, ele recebe menos de 2 salários mínimos, vamos dizer assim, sim. E recebeu esse não, é só por isso ele não estaria obrigado, né? Mas se tiver outra obrigatoriedade, aí sim. Isso, mas só por essa razão questão, não. Você não precisa declarar. Outra aqui do Pato Loucão, ele recebe R$ 2.100, ou seja, abaixo do valor lá, que é 2.400 mais ou menos, porém ele recebe 350 de auxílio de ajuda de custo. Então, somando, ultrapassa os 2.400. Então, nesse caso, ele precisa declarar. Aí é importante ver, a empresa fornece a ele a questão do informe de rendimento. Porque se no informe vier tributável na primeira linha acima dos 28.559, ele estará obrigado. Caso não, para saber se essa ajuda de custo a empresa está considerando a incidência ou não. Caso esteja considerando, provavelmente vai estar obrigado a declarar. Caso não, só pelos 2.100 ele estará isento, não vai precisar declarar. Então você vai sempre no informe. Vai ver no seu informe. Assim, tirando como meu exemplo, eu recebia essa parte de alimentação separada, era com outras despesas e não era tributável. Então, no meu caso, se fosse 2.100 mais aquelas outras despesas, não pagaria. Isso. Mas você tem que ver nos seus informes para ter certeza se vai pagar ou não. Essa é outra dúvida que eu achei bem interessante. Quem recebe acima de 2 salários mínimos precisa pagar o imposto, precisa declarar o imposto de renda. No caso de idoso, tem alguma isenção para declarar imposto de renda? Isso. Na realidade, o que acontece? Se for idoso a partir de 65 anos, certo? Ele tem parte isenta do rendimento, que é 1.903, ou seja, se você recebe R$5.000, desses 5.000, 1.903 é isento. Mas lembrando da obrigatoriedade também, não só da parte tributável. Quem recebeu o rendimento isento acima de 40 mil também está obrigado. Então, o idoso, né, mesmo que tenha a questão de parte isenta, mas se ele recebe aí acima dos 2 salários, estará obrigado à declaração. Pode ser que não haja imposto a pagar, mas sim tem que declarar. Que é o caso que ela falou aqui, a Kátia Salvatore, ela falou que não falou quem é, mas enfim, que recebe R$4.500. Isso. Então, aí dentro da ou isento ou tributável, ele estará obrigado a declarar. Tem que declarar, então, o imposto de renda. A idade não é somente fator de isenção. Isso, porque na realidade o que acontece? Se for um idoso que tenha alguma doença grave lá considerada, vem um rendimento todo isento, mas aí você tem 4.500 vezes 12, vai dar mais de 50 mil no ano. Então estaria obrigado pela isenção. Então, lembre sempre da questão. Você pode estar obrigado a declarar e não ter imposto a pagar. São coisas distintas, né? A declaração não necessariamente vai ter imposto a pagar. Então pode ser só a obrigatoriedade da declaração. Essa outra dúvida é interessante também. A Thaís, ela falou que ano passado ela começou a apostar. Nem apostar, né? Você tem que investir. Esquece esse negócio de apostar na Bolsa de Valores. Ela investiu na Bolsa de Valores e não vendeu nada, porém só adquiriu e é até menos de R$200. Nesse caso, precisa declarar mesmo assim? Não, se for só por isso aí, não declarar. E muita gente tem essa ideia de se eu declarei uma vez, sou sempre obrigado a declarar. Não. Cada ano segue a obrigatoriedade daquele ano correspondente. Então você pode ter declarado 10 anos seguidos. Imagina que você trabalhou 10 anos numa empresa, sempre obrigado. Agora está desempregado. Não vai estar obrigado a declarar caso não tenha um rendimento. Então nesse caso dela, não é obrigado a declarar. A Tamila Fontinelli, ela falou uma dúvida parecida com a da Thaís, que ela comprou em 2021, 2022 ela declarou, e agora esse ano ela está na dúvida se precisa declarar ou não, como o Beto já falou. Isso. Você não precisa declarar, você só vai declarar se você estiver dentro daquela lista que você precisa declarar. Aqueles de obrigatoriedade. Que são, se você recebe acima de 28 mil tributáveis, 40 mil isento, 300 mil de patrimônio. Exatamente. Então, tem umas situações que eu falei nesse vídeo aqui que você pode conferir depois, mas nessa situação, se você só comprou ação ou não vendeu, está abaixo dos 40 mil em vendas, você não precisa declarar. 40 mil em vendas desde que não seja vendas acima... lucro, né? Basicamente, a regra é o seguinte. Quem vendeu, alienou acima de 40 mil, então com lucro ou prejuízo,
40 mil já está obrigado. E a outra obrigatoriedade é o quê? Se vendeu com lucro tributável. Quais são essas hipóteses? Vendeu fundo imobiliário com lucro de qualquer valor, obrigado a declarar. Fez day trade, deu lucro, obrigado a declarar. E se fez swing trade e vendeu acima de 20 mil, aí é obrigado a declarar porque vai ter a questão do lucro. Então, se teve lucro, ou seja, se pagou qualquer DAF, né, no ano aí de lucro, você está obrigado a declarar, mesmo que não tenha batido os 40 mil reais. E isso vale para fundo imobiliário, Isso, vale para qualquer renda variável, né, que tenha essa questão da obrigatoriedade, ou seja, se for tributável, porque a questão do DAF é para simplificar, mas tem gente que teve lá o lucro e não pagou o DAF, né? Geralmente deixa agora para pagar o DAF junto com o imposto de renda, mas aí estaria obrigado. Por isso que vê direitinho essa questão de obrigatoriedade, para depois não dar problema na receita e ficar com o CPF bloqueado. E por fim, a dúvida da Lê Domingos, ela é brasileira, porém ela não mora no Brasil, e ela fala que não mora no Brasil desde 2016, nunca fez declaração de saída definitiva, ou seja, continua oficialmente... Para efeitos fiscais, fiscalmente ela mora no Brasil. Mora no Brasil, é brasileira ainda. Só que o ano passado ela passou a investir no Brasil. Não mora no Brasil, não fez a saída, mas agora investe no Brasil, em LCI, LCA, LIG, enfim, várias coisas aqui. Os dividendos do ano passado não foram menos de 40 mil, ou seja, ela estaria isenta por essa razão. Mas apesar de ter mandado mais de 100 mil reais no Brasil, eu recebo salário aqui, na Europa. Ela não falou qual é o país. Inclusive, fala nos comentários também, né, que vocês estão falando que tem gente do mundo inteiro aqui falando com a gente. Já teve gente que da Antártida lá, que além do Polo, Antártida do Polo Sul, enfim, não sei. Era do Polo Sul, então não seria com o Papai Noel, mas seria com os pinguins lá que ele morava, lá com os pinguins. Então, assim, tem gente do mundo inteiro, então manda de onde vocês estão vendo a gente. O que ela quer saber é o fato, e ela falou que também não tem um patrimônio acima de 300 mil, que seria também mais um fator para declarar o imposto de renda. E o que ela quer saber é se eu preciso declarar o imposto de renda, uma vez que eu não moro no Brasil e eu recebo o dinheiro pelo exterior. Tem duas questões aqui. Uma, que é a remessa que ela está enviando para o Brasil, que isso pode entender como tributável, né? Porque como você não fez a saída definitiva, então você mora no Brasil, então está mandando remessa. Então tem essa questão do valor que recebeu. E outra questão que ela não explicou aí é se teve, como eu falei anteriormente, se a alienação foi acima de 40 mil, porque percebe-se que ela tem um valor investido alto, né? Então para ter mesmo rendimento de quase 40 mil. Pela linha de obrigatoriedade, você não estaria, né? Pelo que você falou ali. Os 40 mil está abaixo, 300 mil está abaixo. Mas se teve a venda de ações ou fundo imobiliário que pagou algum DAF ali, você está, sim, obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Inclusive, é bom fazer ou a declaração de imposto de renda ou a saída definitiva, porque aí você fica na situação que não sabe se está no Brasil, para fins fiscais, você mora no Brasil. E, inclusive, se ela começou a investir agora, talvez antes a Receita nem estivesse olhando para ela, mas agora quando ela está dando mais informações... Isso, porque o que acontece? Quando você começa a investir, né, então há os informes, né, tipo as administradoras, corretoras informam a Receita, que é aquele chamado dedo duro, né, que é aqueles impostos retidos lá. Então você pode agora... criou o olho da Receita para você até pelas remessas desse valor. Então é bom ver direitinho, até se você tiver o acesso aí do GovBR, acessar lá para ver se tem alguma coisa informada no seu nome pelas corretoras. E uma consequência que ela pode ter é que, assim, como ela mora no exterior, ela tem que emitir passaporte e tudo mais. Então, se bloquear CPF, vai criar uma situação difícil, principalmente para... Imagina, se bloquear o CPF, acessar a corretora bloqueia. Então imagina, se você tem 300 mil lá investido, bloqueou de um dia para a noite e aí tem que resolver tudo no Brasil, você fora do país, que ia dificultar você ir numa Receita Federal, tudo isso. Por isso que é bom ver direitinho, que caso você faça a declaração bem essencial, obrigado, para não ter problema nenhum e não ter bloqueio dos seus investimentos. E Roberto, assim, são muitas dúvidas, assim, especialmente para aquelas pessoas que começaram a declarar agora e começaram a investir também, que cada investimento, renda fixa, renda variável, tem uma forma diferente de você declarar. Eu consigo fazer isso sozinho ou eu preciso da ajuda de um contador? Na realidade, a maioria das pessoas, né, não consegue fazer sozinho, principalmente essa questão do investimento. Porque é sempre ideal procurar ou orientação ou um profissional que faça. Tem gente que opta pela orientação, tem gente que opta por um profissional que faça, principalmente na primeira vez. Tem gente que já começou a fazer uma vez com um profissional, pegou uma orientação e a partir do segundo ano já consegue fazer sua declaração. Mas na primeira vez, como é uma série de dúvidas, a legislação muda, ou seja, esse ano, antes R$1 em bolsa já era obrigado a declarar. Esse ano já mudou. Então, você pode se perder nessa questão e só procurar um profissional, como muita gente só deixa para procurar com o CPF bloqueado. Então, o ideal sempre, principalmente na primeira vez, procurar um profissional que aí lhe ajude, dê o suporte para fazer sua declaração
sem erro e não ter dor de cabeça com receita. E no caso que a gente já tem o canal aqui com a Adelante, se as pessoas tiverem dúvidas, assim, é o Brasil inteiro, tá? Vai vir muita dúvida. Não sei se vocês vão ter braço pra isso aí. Mas quem quiser tirar dúvida, pode perguntar aqui para Adelante. Tem alguma sim. rede social? Tem sim, a gente vai deixar aqui embaixo, Adelante Conta, certo? Lá no Instagram. E também tem nosso canal no YouTube, Adelante Contabilidade e Finanças, que aí você pode também tirar dúvidas com a gente lá. Perfeito. Então, pessoal, se tiver dúvida, vai lá no canal da Adelante, eu coloco aqui também, que aí a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo, com mais dúvidas que vocês tiverem. Eu agradeço o Beto aqui pela presença aqui no canal. E é isso, pessoal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos aí nos grupos, no WhatsApp, enfim, no Instagram, seja lá onde for, no Facebook. Se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.